O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Agora mesmo eu explico tudo. Então, olha aqui, o espiritismo é uma doutrina, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Entender? E por que ela é filosófica? Porque ela estabelece as relações entre o homem e o espírito e nos dá a direção para onde vamos, quem somos, por que estamos aqui, tudo isso. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rituais e nem templo. Sem ser uma religião, o espiritismo se prende apenas a ideias religiosas, desenvolvendo-as naqueles que não têm as incertezas. Entender? Então, a doutrina espírita, ela tem esses três aspectos. Científico, por quê? Porque ela trata da natureza, da origem dos espíritos e a relação com o homem. Ela é filosófica porque ela nos conduz e nos mostra compreender as nossas vivências morais, as nossas relações uns com os outros e conhecimento. E religioso, por quê? Porque ela traz ideias de todas as outras religiões, sem ter culto, nem rito e nem imagem. Dessas questões, tem alguém que não entendeu? Pode fazer pergunta. Gente, Badinha, peraí. Eu tinha uma dificuldade para compreender por que a religião espírita ela é científica. Aí no filme do Allan Kardec ficou muito claro para mim, porque ele mostrou direitinho como é que o evangelho, como é que foi feito. Não é? Todas aquelas comunicações que ele tinha para comprovar que realmente científico tem que ser comprovado em vários lugares. Isso. Então, tudo que está escrito no Evangelho foram comunicações de vários países, de vários lugares, o que pode ser comprovado de que realmente é científico. Né? Então, aí ficou claro para mim, né? Existe sim uma cientificidade, científica é aquilo que é comprovado. Então, tudo que está no Evangelho é comprovado. E outra, além de ser comprovado, toda a doutrina não foi feita pelo homem. Ela foi escrita pelos espíritos. Foram eles que ditaram a doutrina. Então, o que ocorre? As pessoas não
colocaram a visão delas dentro da doutrina. E aí... E foram visões, né, que foram ditas, e foram visões que foram ditas por espíritos de diversos lugares e diversos países, diferentes espíritos. Isso é que torna ela científica. Pode ser comprovado como científica. Quer dizer, não teve nada que foi contrário, ou não teve nenhum ensinamento, nenhum texto dentro do Evangelho que algum outro espírito contradiz o que está escrito lá. Então, isso é que mostra que ele é científico. É verdade, né? Porque ela trata da natureza, origem, né? E o destino dos espíritos. Para onde nós vamos? Quem somos nós? Por que nós estamos nesse corpo? Né? E qual a função do nosso corpo com relação a esse espírito? E aí são, como se diz, certezas que até agora ninguém falou que não é, né? E é tanto que nesse período ele já fala de coisas que não se cogitava na época, né? É tanto que eu ouvi, me mandaram um zap. E aí o Geraldinho conversando com o Chico, os dois estavam almoçando. E diz que o Chico, não sei se alguém já viu, aí o Chico disse que parou, ficou olhando para cima, aí o Geraldinho falou assim, vou esperar porque ele deve estar conversando com algum espírito. Aí esperou, disse que ele parou, olhou para o Geraldinho, Geraldinho, o que é? Isso em 1980, lá naquela época. Geraldinho, o que é multimídia? Ele falou, não sei, não conheço essa palavra, nunca ouvi falar. Pois é, Geraldinho, o Espiritismo vai ser também divulgado pela multimídia. E hoje, o que nós estamos fazendo? Né? Lá naquela época que não tinha computador, os telefones ainda era aquele de discagem, né? A gente não conhecia. Então, a doutrina, ela antecede aquilo que vai acontecer. É porque, à medida que nós vamos tendo conhecimento, nós vamos aprofundando nas entrelinhas, no que a gente leu. Tudo que a gente leu ontem não é igual à mesma coisa que nós lemos hoje. É a mesma coisa, mas o sentido é diferente. Pode passar. Tem mais alguém que tem pergunta? Pode passar para frente, Cristiano. Então, a doutrina espírita foi fundada na existência, na manifestação e nos ensinamentos dos espíritos. Então, quais são os princípios fundamentais da doutrina? Primeiro, os ensinamentos dos espíritos superiores fundamentam-se em a existência de Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Lá atrás, no tempo do homem das cavernas, depois foi vindo, todo mundo adorava vários deuses, acreditava no trovão, na lua, na chuva, no fogo, e devagarinho chegou... no Egito teve manifestações, mas ela não durou. Mas os sacerdotes, que eram aqueles que tinham como se diz assim, a sabedoria de entender, esses guardavam as 7 chaves dos seus estudos, né? E eles falam que na Babilônia, a pessoa que psicografou o livro, diz que quando ele foi lá num lugar que não era permitido, e quando ele chegou nesse lugar, que era tudo como se fosse uma altura, um castelo alto, que ele chegou,
ele viu uma cruz. E essa cruz com um pano em cima. Então, já existia lampejos das pessoas acreditar na existência de um Deus só. Muito bem. Então, com Moisés veio a crença num Deus só. Moisés era um médium de efeito físico e um médium que tinha a vidência. Então, ele pôde receber os 10 mandamentos, né? E Jesus, quando veio, ele veio não revogar a lei de Deus, mas ele veio completá-la no sentido de como nós podemos viver as leis de Deus com as leis da terra. Aí, outro princípio fundamental da doutrina, a imortalidade da alma, né? Mostrando que o nosso espírito não morre nunca. Nosso espírito, ele ganha um corpo novo em cada existência para poder ele melhorar. Então fala, somos em essência espíritos, seres inteligentes da criação. O espírito é o princípio inteligente do universo, né? Então, somos seres inteligentes da criação. Então, somos partes de Deus. Igual um amigo nosso falava, então nós somos deusinhos. Só que não vamos chegar a ser Deus, né? Mas nós podemos chegar a seres de 8ª, 9ª dimensão, né? E ali nós estarmos ajudando na criação de novos mundos e na criação, junto com o Pai, de novos espíritos, né? E o nosso espírito, ele é imortal. E nós temos que agradecer a Deus de estarmos aqui reencarnados. Porque tem milhões de espíritos pedindo para vir e o portão já está fechado. Então, temos que dar valor na vida que temos, temos que compreender as pessoas que estão conosco, ver que não adianta nós desprezarmos que a nossa alma é imortal. Então, numa hora ou outra, virando a esquina, nós vamos encontrar com os nossos afetos e desafetos. Entenderam? Então, se nós compreendermos que a nossa alma é imortal, a gente pensa, não, eu tenho que crescer, eu tenho que progredir, eu tenho que melhorar a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, como eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Você começar a se questionar, qual é o meu papel? Eu estou colaborando? Eu estou impedindo alguém de crescer? Eu estou me impedindo de ser alguém? Tudo bem. Aí vem a reencarnação. Por que eu tenho que vestir o corpo de carne? O nosso espírito foi criado simples e ignorante. O espírito decide e cria seu próprio destino usando o livre-arbítrio. Ah, porque eu posso fazer, eu tenho livre-arbítrio. Não. Ele é a nossa prisão se nós fizermos as coisas erradas. Porque teremos que voltar para consertar aquele livre-arbítrio de maneira errada que nós fizemos. O progresso do espírito é consequência das experiências adquiridas em diversas existências, evoluindo constantemente, tanto em inteligência como em moralidade. Então, agora, nós estamos vendo o quê? Os homens crescendo em inteligência, mas a moral está lá embaixo. Não existe respeito mais entre as famílias. Não existe amor entre os seres, mesmo que não seja amor carnal, mas aquele amor de respeito, aquele amor de diálogo, aquele amor que eu preciso do outro, eu sei que eu posso contar. Então,
a reencarnação nos permite evoluir, porque é só através do corpo que o espírito progride. Porque o nosso corpo, vivendo nessa terra, com essa gravidade, com todas as diversidades que nós encontramos no mundo, nós estamos aprendendo, nós estamos procurando melhorar. Então, a reencarnação, ela nos põe junto com aquilo que nós, pelo caminho que nós erramos. Então, nós temos que voltar. Então, vamos começar a tomar o caminho certo. Vamos começar a mudar, a sermos diferentes, a sermos melhores a cada dia. Procurar ajudar os outros. E aí, o que nós estamos percebendo? Que o nosso mundo, a nossa terra, a nossa Gaia, está passando por uma evolução. E ela já não está conseguindo mais reter esses irmãos belicosos, fazendo essas coisas horrorosas, tráfico de crianças, rapto, tráfico sexual, roubos de alimento de escola, roubo no fazer uma obra e superfaturada, né? Remédios que tem aí para curar todas as doenças, mas eles nos controlam para a gente ter o medo. E o medo, o que ele faz? A gente ficar agressivo para podermos nós, com agressividade, falar, ninguém chega perto de mim e abusa. E todos estão abusando. Todos nós estamos enredados numa malha doente. Então, a doutrina vem nos ensinar a sair dessa malha, a acordar as nossas consciências nessa reencarnação que nós pedimos para vir. E essa reencarnação está nos facultando compreendermos melhor aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? E aí, como a Terra não está aguentando, existe vários mundos, a pluralidade dos mundos habitados. Existem mundos abaixo do nível da Terra, e existem mundos acima, e existem mundos na mesma faixa da Terra. Então, nós é que vamos decidir qual é a nossa posição, né? Os diferentes orbes do universo constituem as diversas moradas dos espíritos. Qual morada que eu vou querer ficar? Qual morada que eu quero ir? Então, todo mundo está sendo chamado. Todo mundo está sendo... As drogas, olha o mundo das drogas, né? Os pais, a brutalidade dentro de casa, o feminicídio. Então, o que ocorreu? Quando veio a quarentena, que essa Covid, que foi uma guerra, mas uma guerra diferente, que não destruiu nada, mas ela fez com que nós entrássemos dentro da nossa toca. E aí, o que a gente está percebendo? Que as pessoas não se suportam, que as pessoas corriam para poder não entrar para dentro de casa, para não sentir a raiva. Então, quantos casais? Mas nós vamos ter muita criança também, porque tem gente que aprendeu a gostar de casa, tem outros que aprenderam a cozinhar, tem outros que aprenderam a cuidar dos filhos. Então, nós estamos encontrando uma variedade de pessoas fazendo as coisas boas e fazendo as coisas ruins. Então, a espiritualidade está aí, olhando cada um de nós para ver como pensamos, como estamos vivendo, para saber para onde a gente vai, né? E a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios fundamentais, que os espíritos se comunicam conosco. Então,
Os espíritos são seres humanos desencarnados. Através dos médiuns, podem comunicar-se com o mundo material. Então, tínhamos a ideia que espírito era aquele nome feio, era bicho, era fantasmas que vinham nos perseguir. Mas são seres que parentes, muitas vezes são inimigos que nos perseguem, porque em outras encarnações nós não fizemos o bem com eles. Então, tudo isto nós precisamos rever para que os espíritos, eles sondam. Por quê? Conforme eu penso, é a sintonia que eu entro. Então, na sintonia que eu entro, eu emito cor, eu emito peso, eu emito cheiro, eu emito ondas magnéticas, e emito as luzes com cores naquele lugar, mostrando o que eu estou sentindo e o que eu estou me prejudicando. Dependendo da faixa que eu estiver, esses espíritos me veem. Então eles falam, já sei. Aquele ali, eu vou pegar ele pelo orgulho. O outro pelo egoísmo. O outro, ele é mão de vaca. Vou fazer perder as coisas. Então, nós estamos sendo rodeados por irmãos que desencarnaram e que não conhecem essa verdade, que nós estamos tendo essa oportunidade de conhecer, de entender essa doutrina maravilhosa, né? E aí vem a moral espírita, que é aquilo que Jesus veio nos ensinar. Baseada no Evangelho de Jesus, é a máxima moral para a vida. Enquanto nós não moralizarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, a maneira como comportamos no trabalho, em casa, com familiar, na rua, nós estamos mostrando quem somos nós. Então, o meu pensamento, a minha maneira de ser, o que acontece? Ela entra na egrégora que os outros formaram com o mesmo tipo de pensamento meu. Então, se o meu pensamento é ruim, eu estou juntando com os de pensamento ruim. E aí, é como se fosse uma nuvem escura pairando em cima do nosso orbe. E junta com os espíritos que pensam, aí elas voltam para nós. É onde todo mundo está sentindo a melancolia, a depressão, a questão do suicídio, todas as questões. E a gente não compreende por que, meu Deus, eu estou assim. Oh, meu Deus, se nós começarmos a pensar que no mundo encarnado e desencarnado igual ao nosso, não existe vítima, existe algoz. Entender a nossa responsabilidade. Nós temos que transformar o nosso espírito, a nossa moral de ser algoz, para sermos pessoas que nós temos Deus dentro de nós, acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que nós estamos aqui em reencarnação passageira, que nós podemos ir para mundos piores ou melhores, e que nós comunicamos com os espíritos de acordo com o que nós pensamos. E aí nós temos, ou entramos e fazemos da nossa vida uma moral baseada no Evangelho, ou nós estamos entrando para dentro do buraco. Entender, gente? Tem alguém que tem alguma pergunta?
Tem alguém? Vani, eu tô te vendo. Agora eu vou pedir o Cristiano para pôr em parte menor para ficar a letra mais fácil. Isso é aprendizado, viu, gente? Toda semente lançada, ela demora para frutificar, porque ela precisa amadurecer. Então, nós estamos amadurecendo a nossa semente, para podermos nós florescermos, perfumarmos, colorirmos esse mundo e trazer alegria colorida para todas as pessoas. É essa a finalidade deste culto. Tem alguém, tem alguma pergunta? E a revelação espírita é a verdade. Por isso que ela não é desmentida. Por isso que ela é combatida, a doutrina é combatida. Por quê? Porque se ela persistir como ela vai persistir, porque no futuro a doutrina espírita vai ser a base de todas as outras que vão aparecer. Então, dependendo, certas religiões vão ter, ou elas se adaptam à reencarnação, à pluralidade dos mundos, os espíritos, ou elas vão fechar as portas. Por quê? Porque se até hoje ninguém contestou, com os livros de André Luiz, que à medida que nós formos aqui, nós vamos caminhar com os livros de André Luiz. E aí nós vamos ver que muitas das coisas que André Luiz cita, hoje a ciência está descobrindo. E está provando, né? Diz que o cloro forma as cristais, então não é bom. Mas isso aí eu não vou falar porque eu não sou pessoa que entende. Estou só citando um exemplo. Tem alguém, tem alguma pergunta? Gente, eu estou procurando fazer o melhor. Se vocês estão achando que não está bom, então fala, que a gente muda. Mas eu acho que eu achei a maneira. Eu tenho certeza. Badia? Eu tenho certeza. Badia, boa noite. Pode falar. Boa noite. É a Mariana. Oi? É a Mariana. Boa noite a todos os colegas. Boa noite. Na verdade, é só uma curiosidade, né? Você abriu falando sobre os pilares da doutrina espírita, e neles, lá também, o que me chama mais a atenção é a questão da moralidade, né? E aí, no caso, quando esses espíritos vieram se comunicar, começaram a se manifestar primeiramente, naquele período a gente já sabe que existiam leis que, teoricamente, para aquela realidade faziam sentido, mas hoje, no nosso mundo atual, não. Como que foi, assim, essa colocação dessa moralidade naquele período que iniciou essa questão, as manifestações do espiritismo? Desde que o homem existe na face da Terra, a mediunidade existe. Por quê? Porque é uma faculdade biológica. Todo mundo tem a faculdade mediúnica. Agora, cada encarnação, uns vêm com ela acentuada e outros vêm com ela mais quietinha, aí tem uma intuição, alguma coisa. Então, desde lá, os índios, os homens das cavernas, existia um pajé, que era o feiticeiro, que ele recebia de forma, de acordo com a linguagem deles, as intuições. Depois vieram as pitonisas, vieram aquele povo. Quando, na França, na época da ciência, das luzes que foi chamada, que o homem passou a ver que o mundo girava em torno dele e não em torno dos prismas daquela época, e aí começou
pessoas a pipocar a mediunidade em todos os lugares. As irmãs Fox, nos Estados Unidos, que elas mudaram para uma casa e todos os dias, eu vou contar assim, que aí já ilustra. Todos os dias elas escutavam um barulho na parede. Até que um dia elas começaram a tentar se comunicar com essa parede. E aí o espírito que estava preso lá naquele lugar contou que ele foi assassinado ali. E aí elas, com 13, 14 anos, passaram a escrever. Mas antes, na Europa, nos bailes, nas festas dos ricos, começou a existir a brincadeira de receber as mensagens espirituais como se fosse um jogo, como se fosse uma festa. E aí o Kardec, ele pegou e foi chamado. E ele era um homem muito estudioso, ele foi aluno de Pestalozzi, ele foi professor, ele era da academia científica, tudo para ele tinha que ser provado pela ciência. Então, um dia, ele aceitou o convite. E aí, no aceitar o convite, ele participou das mesas girantes e da cestinha com bico, que aí ela escrevia na placa as coisas. E ali ele foi anotando e começando a perceber a coerência do que os espíritos falavam e do que os outros médiuns também escreviam. Então, a verdade, ela não surgiu só num ponto. Ela surgiu em toda a Europa, ao mesmo tempo. Mas cada um escrevendo à sua maneira, mas o foco primordial era único. Então, não tinha como a pessoa falar que não era verdade. E aí, ele foi catalogando, e aí ele é o filme dele. Eu gostaria que cada um assistisse para ver como é que era. E ele, então, casou-se, e a esposa dele custeou ele, porque ele não tinha condições, né, de trabalhar à medida que ele começou a fazer a codificação e encontrar, e ele foi muito perseguido, muitas vezes riram dele, ele foi desacreditado, ele quase largou tudo, mas aí ele permaneceu firme. Eu não sei se era isso que você queria entender, se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, Badia. É mais assim para a gente entender como que essas manifestações foram vistas, né? Então você disse aí, inclusive eu assisti o filme do Allan Kardec, eu acho muito, muito bacana, e assim, o que mais me chamou a atenção é a persistência dele, né? E insistir em tudo aquilo que estava sendo feito para ele, que não foi fácil, né, Badia? E aí a gente trazendo para o dia de hoje, a gente vê que é isso também, né? Muito disso. Vamos supor, Jesus quando veio, o que aconteceu? Moisés quando desceu a montanha, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Jesus quando veio, ele foi crucificado por falar que ele não é desse mundo. Aí quem ia entender, né? Mas também não precisava sacrificar. E hoje ainda nós estamos num tempo melhor. Agora, dependendo do país, você não pode falar em doutrina espírita. Mas quando, há muito tempo atrás, meu pai com a minha mãe viraram espírita, eles tinham duas parentes, que aí elas eram uma graça de pessoa. Elas não eram más, mas elas compreendiam que a doutrina espírita era do diabo. Então, elas empurraram os livros espíritas do meu pai com o rodo para poder queimar, porque achavam que aquilo ali era coisa do diabo. E elas eram católicas. Mas o que importa? Não importa a religião que você tem. Não importa o que você é. O que importa é como você é.
como você age, como você demonstra a quem você é. Agora, se eu fico calada, eu não demonstro, mas eu também não posso ficar assim. Fulano, eu sou bonzinho, viu? Fulano, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Não. As suas ações vão mostrar quem você é, com quem você anda. E qual as ondas magnéticas que você esparge. E a sua aura. Olha para você ver quanta coisa nós temos. E tudo que fazemos, o nosso corpo vibra. Vibra e muda as nossas células, muda o nosso DNA, muda dentro do nosso perispírito coisas que vamos vir com aquilo. Porque o perispírito, nós vamos ver sobre o perispírito aqui. Ele é como se fosse a nossa forma. Então, ele marca. E quando o nosso corpo vai embora, ele acompanha o espírito. Porque o espírito não tem forma, o espírito você não vê. Então, ele precisa do perispírito para ele se manifestar. Por isso que nós somos médiuns, para termos essa comunicação com os espíritos. Tem mais alguém, gente, que tem pergunta? Mariana, pode fazer pergunta aí, que eu estou adorando suas perguntas, viu? Não. Tá É bom demais, muito bem, Abadia, ouvir. Você não precisa ficar acanhada, não, Abadia, porque às vezes quando a gente não... O Danilo, Danilo. Tá ótimo. Vamos lá, vamos em frente. Tem mais pergunta? Pode fazer, gente, eu também estou aprendendo. Badia, boa noite a todos, primeiro. Eu, É Cleia. a Cleia. Duas coisas, você foi muito bem intuída. Lembra quando você, há uns 2, 3 anos atrás, você falou, Cleia, vamos estudar esse livro e vamos passar para frente, vamos passar esse estudo e tal. E que coisa mais boa revê-lo agora, sabe? Muito, mas muito bom mesmo. E outra coisa, para quem estava com dificuldade em ler o que estava escrito aí na tela, é só virar o celular na horizontal e dar o zoom com o dedo. Fica grande, enorme as letras e você lê, normal. Pois é, mas aí eu vou pedir o Cristiano para pôr em pedacinho, que aí a letra fica maior. Vou pedir o meu anjo guardião. Você está muito bem assistida. Literalmente. Obrigada, é isso. Obrigada. Então, o Consolador que Jesus mandou é a doutrina. Porque naquela época ele podia falar, olha, gente, vamos conversar pelo telefone, agora vamos conversar pelo e-mail. Aquele povo, muitas vezes nem banho tomava, né? Não tinha só aquele pão, comiam frutas, viviam em casas de chão batido, eram ignorantes, mas não ignorantes no sentido de ser mal, mas não compreendiam. Então era nós estávamos lá. Então, olha quanto tempo foi preciso para nós chegarmos aqui hoje e escutar sobre a doutrina espírita e não brigar. E não falar, não aceito, eu não quero. Porque ninguém é obrigado. A pessoa, vamos supor, ela está vivendo nos seus 38 anos. Está sofrendo que nem um burro de carga. Não mudou? Então, peraí, tem algo errado, eu preciso mudar a minha vida. Ah, mas eu não. Eu não quero saber disso, não. O problema é do outro. Não, eu não fiz nada, eu só dedurei. Ah, eu? Não, igual o homem, eu matei, vou matar mais. Entenderam?
Então, o que é necessário? A reencarnação. Porque aí você inverte o papel. Por isso que nós não somos vítimas. Ninguém é vítima. Todos nós somos algozes. Entenderam essa questão da vítima e algoz? Estamos com as pessoas certas, na casa certa, no emprego certo, com os filhos certos, com a família certa. E tem gente que fica assim, gente, mas essa família não é minha, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Então, enquanto ela não entender a família que tem, não vai adiantar. Aí a gente desencarna, chega lá e fala, não, eu já aprendi, eu vou fazer tudo. Aí encarna, volta a repetir os mesmos erros. Desencarna, volta, é aquela roda. Então, nós precisamos, peraí, eu preciso fazer além do que eu faço. Eu preciso pensar além do que eu penso. Ser melhor além do que eu sou. Estou falando muito, né? Mas tem alguém que tem pergunta? Agora eu convido, peço a todo mundo não perder, porque nós vamos dar uma sequência para vocês relembrarem, porque eu sei que todo mundo sabe, mas foi o que eles pediram para mim, e eu estou atendendo a uma ordem. Até contei para o Cristiano, falei, Cristiano, tem alguém nos escutando? Ele falou, não, pode falar. Aí eu falei, você conta para a Ruth. Eu vou contar para vocês também. Eu estava dormindo essa noite. Dormindo, tranquila. De repente, uma voz fez assim para mim. Oi, eu tô aqui. Adivinha, grilo? Mas vai gritar. Gritei tudo que tinha que gritar. Que susto que eu levei. E era um espírito, mas eu não ouvi. Mas ele falou para mim, uma voz grossa. E aí você acorda, pula da cama, acende luz, olha lá fora, vê se tem alguém, e vê que não tem ninguém, você fala, tem que dormir outra vez, né? Agropec, Uberaba. Então, a gente também que é espírita tem medo, mas a gente vai aprendendo a lidar. E quanto mais a gente estuda e exercita a doutrina, porque não adianta eu estudar, eu saber que a doutrina espírita tem isso, a doutrina espírita é assim, se ela não entrou dentro do meu coração. Se as minhas ações não são condizentes com o que eu estudei, não tem relação com o que eu faço e penso. Então, eu entendi que a espiritualidade quer que nós lembremos da doutrina, mas que ela possa ser aplicada no nosso dia a dia. Porque o mundo está tão materializado que a gente não pensa no nosso espírito, não pensa no nosso progresso, na nossa evolução. A gente tem que pensar dentro do quadrado. Eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro para pagar isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Mas nós temos que ter aquele momento em que nós possamos refletir com Jesus, conversar com Jesus no íntimo do nosso coração, pedindo a Ele que nos dê a força, a coragem, para nós vencermos a nós mesmos, superarmos a quem somos, procurar ser melhores e pedir ajuda, porque a ajuda vem. Ninguém fica sem resposta. Todo mundo que pede tem a resposta. Às vezes não é a resposta que queremos, mas é uma resposta muito melhor mais para frente do que a gente esperava. Porque Deus, Ele é Pai, Ele é amor. E vocês acham que Ele criou o Espírito agora, igual Zeus lá na Grécia, vou castigar meu filho? Que bobagem é essa? As pessoas pensam que Deus é aquele velhinho de bengala. Não,
Deus é uma energia maravilhosa, criadora, o tempo inteiro está criando, e os seus prepostos estão organizando, fazendo outros conjuntos de galáxias, ajudando como vai ser essa galáxia, que tipo de atmosfera, que tipo de animais, vegetação, que tipo de físico de pessoas, porque tem planetas que não tem a forma nominal, tem outras formas, e tem formas inteligentíssimas, e que nós temos a forma humana, mas outros planetas têm outro tipo de forma, né? No Sol tem vida. Agora vocês pensam, todos os planetas, agora tem planeta que não tem vida, mas ele serve para fornecer alguma coisa para outro planeta, né? Acho que já falei demais. Tem alguém que tem mais pergunta? Gente, eu achei que se eu fizesse isso, vocês estariam perguntando. Alguém? Davi, é como das outras vezes. Você explica tão direitinho que a gente não deixa dúvida para fazer pergunta. Foi muito bom, foi muito didático, foi interessante os slides. E nós estamos seguindo direitinho, o que eu estou entendendo é isso. É que está todo mundo seguindo direitinho e compreendendo. Então, podemos seguir essa formatação? A professora é boa. É verdade, a professora é boa. Então, nós podemos seguir essa formatação? Bom, eu concordo, eu acho que está ótimo, todas têm sido muito boas. Mas eu acho que essa formatação, mostrando, aí a gente vai... respondendo, pode sim. Badia, foi ótimo, foi interessante, Badia. Estamos todos aprendendo, renovando, porque a gente já conhece um pouco, mas está ótimo. Vamos dar sequência a esse estilo. Está ótimo, excelente. Parabéns. Obrigado, Jobim. A Lívia assistiu. Gracinha, Sandra, Mariana, Cida, minha amiga. Concordo plenamente. Isso mesmo, dona Cida. Então, a gente vai seguir dessa forma. Só que eu vou fazer bem resumido para nós mostrarmos essa parte e depois eles vão mostrar qual é a sequência que é para fazer. Tá certo? Vou fazer... essa voz é da Rosana. Da Rosana, isso. Olha, eu acho assim que no momento que a gente está vivendo, a gente está como esponja. E a gente está tendo uma sorte imensa de ter você com essa sua iluminação, eu acho que eu vou dizer assim, e essa caridade imensa que você tem no coração, de trazer para a gente ensinamentos com uma simplicidade tão grande que inunda a nossa cabeça, nos fortalece, nos deixa tão leve, tão confiantes. Então, acho que as pessoas não falam, não perguntam, porque fica todo mundo num estado de graça e de maravilha tão grande que a gente só tem para te agradecer, viu? E eu então, assim, não preocupa com essa falta de pergunta, não. É porque a sua lucidez é tão grande que só esclarece tudo que a gente precisa, tá bom? Obrigada, que Jesus te abençoe. Eu fico até com vontade de chorar, porque é uma responsabilidade muito grande
Eu quero procurar acertar, e tem dia que eu penso até em parar, porque eu falo, não, eu não sou capaz. Mas aí eu imagino, né, o seu esforço e o tanto de energia que você gasta. Isso. Mas você pode ter certeza que muitos benefícios irão vir também para você, porque o que você está fazendo é de uma plenitude muito grande, e a gente só tem para te agradecer. Tá e bom? Eu te agradeço também, porque quando eu acabo de sair daqui, eu vou para a cama. Porque a energia que eu desprendo é muito grande, mas muito feliz eu fico por estar aqui fazendo isso. O dia que vocês acharem que não está bom, é só falar, que a gente vai procurar melhorar. Tá bom. Um grande abraço, tá? Obrigado para vocês também. Gente, então vamos fazer a nossa oração de Jesus. Eu vou ler. Cadê ela, gente? Espera um pouquinho. Aguenta as pontas aí. Espera aí. Eu vou ler uma mensagem espiritual da Joana de Ângeles. Não asseveres, é-me impossível fazer. Não redárguas, não consigo. Nunca informes, seis que é totalmente inútil aceitar. Nem retruques, é maior do que as minhas forças. Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente. Instado a ajudar, não te permita condições, especialmente se fruis o tesouro da possibilidade. Fácil ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem autodoação. Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior. Para que seja atuante, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para as finalidades que parecem inatingíveis. Todos podem iniciar ministérios. Tarefas começantes produzem entusiasmos exaltados. Mede-se, porém, o verdadeiro cristão, e particularmente o espírita, pelo investimento que coloca na bolsa de valores imortalistas a render juros de paz. Unge-se, portanto, de fé e deixa que resplandeça a sua fidelidade ao lado de quem padece. Não fosse o sofrimento, ninguém suplicaria socorro. Não fosse a angústia, ninguém se encorajaria a romper os tecidos da alma para exibir exulcerações. Ninguém se compraz carregando demorada canga, não obstante confiante em alívio lenitivo. Nas cogitações que te chegam ao plano da razão, interroga como gostaria que fizesse contigo se foras a outro sofredor, o necessitado que te roga ajuda. Assim, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e persevera ajudando, não somente dando o que te sobra, mas aquela doação maior que te parece difícil e quase impossível. A perseverança dá-te a paz e plenitude. Insiste na sua execução. Joana de Ângeles. Então, dessa leitura, vamos fazer o nosso Pai Nosso, cada um rezando no silêncio do seu coração, pedindo que Jesus nos proteja, nos guarde, nos ajude a darmos um passo para frente, a vencermos a nós mesmos, a modificar a nossa vida. Não precisamos modificá-la de uma vez porque é impossível, mas podemos modificar cada dia um passo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Pedimos ao senhor Eurípides Barçanufo, o nosso diretor do nosso trabalho, da nossa casa fraterna, ao doutor Bezerra de Menezes, ao Chico, a Sheilinha, ao doutor Rudolfo, doutor Frederico, doutor Ferdinando, essa equipe maravilhosa de espíritos que nos ajudam, que estão conosco, os enfermeiros do espaço, os nossos companheiros de jornada, que todos, encarnados e desencarnados, nesse instante, bebam a água da cura, a água da saúde, a água do amor de Jesus, a água cheia de luz, para iluminar todo o nosso corpo, trazendo a paz que nós necessitamos. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Boa noite.